Uma campanha da rede não bate. Oi, amigos, amigas do Face, já estamos de volta aqui todos os dias, aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, né? Estamos aqui para apresentar os 60 minutos. Jornalismo aqui da Cidadania FM 104.9. Estamos preparando o material, acessando os sites aí que vão nos fornecer as notícias. Temos aqui bastante informação. As notícias que interessam a você estão aqui na Cidadania FM. Vamos aí deixando as telas abertas aqui certinho, fazer a previsão do tempo, vamos falar um pouquinho de notícia local, notícia nacional, notícia internacional, tudo certinho aí, né? Pra gente dar as principais notícias do dia para vocês, tá bom? Só acertando aqui, enquanto a gente vai falando, a gente vai acertando aqui a nossa... Agora sim, né? Vamos ajeitando aqui para começar o nosso prefixo já está no ar. Utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Estamos começando então 60 minutos a partir de agora. Vamos lá. Está no ar, 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. 13 horas e 8 minutos, muito boa tarde, 60 minutos começando aqui pela Cidadania FM. Produção, apresentação, Ernesto Albuquerque, cuidados técnicos a cargo de Oswaldo Tidonelli. Cidadania FM, 14 anos no ar, estamos aqui desde 2002, concessão aí do governo federal para a Radiodifusão Comunitária Paravaré, está aqui na Cidadania FM. Até 2024, depois tem mais 10 anos, viu, Tidonelli? Boa tarde a todos, vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas, sempre ao nosso lado. Também as nossas agendas de amigos e amigas aniversariantes, aquelas pessoas que aniversariam neste dia 8 de fevereiro. Estaremos falando das notícias aqui da cidade, da repercussão da sessão de Câmara de segunda-feira. Vários temas foram abordados lá na Câmara Municipal. Também estaremos falando do depoimento de Ike Batista, programado para hoje, também de inflação. Vamos falar também do História Hoje. James Dean, lembra de James Dean? Grande ídolo rebelde da década de 50, morreu novinho, após 3 filmes que ficaram para a história. Estaremos também falando da indicação ainda de Alexandre de Moraes, bastante polêmica, e tem agora o ministro da Justiça cotado, Antônio Mariz. Vamos falar de tudo isso. A violência no Espírito Santo, que coisa, hein? Muita preocupação. E vamos falar também do aneurisma que diz ter aí o Eduardo Cunha. Falou ontem no depoimento lá em Curitiba. Tudo isso e muito mais, a previsão do clima para a estância turística de Avaré. E a gente manda um abraço para o pessoal do Facebook, que já tem gente acessando aí para a gente. Adora, um abraço para a Dora. Estamos aí lendo a sua mensagem, viu, Dora? Um abração. Também teremos mais pessoas aí que estaremos declinando o nome durante o programa de hoje. E vamos aos apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 11 minutos. Vou mandar um abraço para quem aniversaria hoje, claro. Hoje é dia 8 de fevereiro. Aqui na nossa agenda tem o Paulinho Melo, que trabalhou aqui como radialista esportivo antes do Marcelinho. Sumiu o Paulinho Melo, não, Antônio? Você conheceu o Paulinho Melo? É, de saudosa memória, né? Também que... Aonde?
Lençóis Paulista, um abraço, Paulinho Melo. Rodrigo Franzolin, conhece o Rodrigo Franzolin? Faz aniversário hoje também. A Cida Faria, a Silva Maria, o Orlando Rolfini e Luiz Otávio Gonçalves Dias, nome de poeta aí, fazendo aniversário. Um abraço a todos os amigos e amigas aniversariantes. E no Face, quem faz aniversário hoje? Vamos dar uma olhadinha aqui, o pessoal que está na nossa relação de amigos, Chico Sanches, aí, um abração para o Chico, nosso polêmico Chico, né? O Orlando já falei, né? O filho da antiga, não existe a casa holandesa ainda, ô Teonelli? Não existe mais, né? Da antiga casa holandesa, o Rodrigo já falei também, um abração para ele, Júnior Rossini, João Nunes, Tati Alcindo Vieira e Vera Lu Silvino. Parabéns aí aos amigos que estão aniversariando e vamos abrir a nossa página do Face aqui para a gente ver, dar uma olhadinha nas últimas postagens. Enquanto isso, deixa eu dar um abraço na Dora. A Dora falou o seguinte, ó, que joia, Dora dizendo, né? Agora tem jornal ótimo, Rádio Cidadania de Avaré, fazendo cidadania com muita competência, ouvindo o jornal 60 Minutos, manda um abraço pra gente, boa tarde, e ela que está em Botucatu, viu? Um abração pra Dora, que é nossa amiga, um abraço para o Humberto aí também, e está acompanhando pelo Face a nossa participação. O Hélio Pereira já entrou também, o Guma também já entrou na nossa página, obrigado aí aos amigos, o Ferrari Donária, o Glaucio Costa, tá aí, o Glaucio Costa que fez história na Câmara Municipal, né? Andou nos substituindo lá no passado, em outubro, e fez aí 4 participações interessantes, o Glaucio. Um abraço para o Glaucio, que está sempre nos acompanhando também. Mandando um abraço para o Nelson, da NT Chaveiro, 997611501, e também que fica na Avenida Paranapanema 263, né? A NT Chaveiro, 3732-1779, é o telefone aí do Nelson da NT, 24 horas, hein, pessoal? Também nós temos a UDI, Ressonância Magnética, o nosso amigo Dr. Ronaldo Abdala, Rua Mato Grosso, número 800, para ficar mais fácil localizar, a ressonância fica no quarteirão da Santa Casa, lá na Mato Grosso 800, 3732-3264, 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Tem gente que vai fazer ressonância e tem medo de ficar naquele tubo, né? Dá uma claustrofobia, quer dizer, medo de ficar em lugar aí fechado. Tem o aparelho lá de campo aberto, então a pessoa não precisa ter essa preocupação, ok? A Dora mandou mais aí um recadinho pra gente. Abração de Botucatu, os aniversariantes de hoje. E abraço para o Chico, tá mandando um abraço para o Chico Sanches aí. Um abração para a Dora, retribuímos aí para a Dora e para o Humberto esse abraço. E a Magda Nunes também entrou, desejando a todos uma boa tarde. Obrigado aí pela participação. E vamos em frente com as informações, daqui a pouquinho a previsão do clima da Estância Turística de Avaré. O vereador pede que prédio do PS Pronto-Socorro se torne hospital pediátrico. É o Alessandro Rios, né, que fez essa sugestão numa indicação, num requerimento, na verdade. E realmente é uma ideia interessante, né? Há uma alternativa que já foi dada, inclusive, pelo próprio Miguel Chibani no ano passado, havendo uma possibilidade de parceria, não no hospital pediátrico, no caso seria um pronto pediátrico separado do adulto. A ideia do Alessandro é uma ideia boa, obviamente. Ele formulou um requerimento solicitando que a Santa Casa e a Prefeitura estudem uma parceria para transformar o atual pronto-socorro em um hospital destinado ao atendimento das crianças, quando a UPA começar a funcionar. O Dr. Roslindo já afirmou que ele tem alguns defeitos na UPA, algumas dificuldades lá para terminar, que ela ficaria pronta, pelo que eu entendi, numa entrevista que ele deu para um jornal, só no ano de 2018. Assim que ele disse que esse ano era pouco provável que inaugurasse. Ainda segundo o documento do vereador, a medida seria tomada após a conclusão do prédio da UPA, que está sendo construído ao lado do PS. Argumenta ele que o hospital pediátrico supriria a demanda específica de necessidades que hoje carece de soluções técnicas humanas. Consequentemente, irá desafogar, em parte, tanto a própria Santa Casa quanto a própria UPA. É até interessante a gente comentar essa questão, que a gente, de certa forma, embora
menos atualmente, porque a gente já está numa outra fase da carreira, né, aposentado dos postos e tal. Hoje em dia se interna em enfermaria muito pouca criança, viu, Titonelli? Sabia disso? Diminuiu muito as internações. Eu estou desde 1978 fazendo pediatria em Avaré. Para vocês terem uma ideia, para o Titonelli também ter, quando atendia eu, o Dr. Geraldo, Aricidinho, Dr. Torinho, chegamos a pegar o Dr. Torinho na Santa Casa lá, nós tínhamos, em média, cada médico, principalmente eu, o Dr. Geraldo, que estava mais ativo naquela época, depois chegou o Zé Carlos, depois chegou o Calamita, nós atendíamos, em média, de 10 a 15 pacientes internados, cada um, viu, Titonelli? E era mais ou menos assim, um terço era SUS, que era NPS na época, um terço era fundo rural e um terço era gratuito. Era o social. Era assim que funcionava. Isso em 1978, 79, 80, né? Quer dizer, você era remunerado, o médico era remunerado só por causa do INSS, aquele valor que a gente sabe que não é dos grandes, né? E o resto, o social principalmente, você atendia de bom coração. E a gente fazia o papel da gente, né? Todos nós, eu, Geraldo, Aristidinho e o doutor Torinho também, né? A gente atendia, era assim que era feito, não tinha SUS universal. Depois da Constituição de 88 que teve o SUS para todo mundo, né? E estou contando essa história porque naquela época era muita internação. E com o tempo foram diminuindo as internações pediátricas. Em compensação, algumas doenças mais graves necessitam de UTI pediátrica, coisa que é uma deficiência aqui em Avaré. Então a UTI já está até autorizada, mas há dificuldades na implantação justamente pelo alto custo e, às vezes, muitas vezes, o prejuízo que dá para a própria Santa Casa se não houver um financiamento adequado. Então, é importante falar em hospital pediátrico, mas acho que é mais importante falar em UTI pediátrica, é mais importante falar, possivelmente, num pronto atendimento pediátrico para separar do adulto. Aí eu acho que seria a melhor alternativa. Só um hospital pediátrico, eu acho que bastaria ter uma UTI pediátrica e um pronto-socorro, que a enfermaria que está na Santa Casa, você vai lá muitas vezes, tem 7 ou 8 pacientes internados. Na época que eu estava falando, 78, 80, a gente tinha 40, 50 crianças internadas por dia. Isso mudou, felizmente mudou, né? Porque melhorou as condições sanitárias da população, a alimentação melhorou, as mães estão aumentando mais hoje do que na década de 70, 80, que havia muito leite artificial. Então, a hidratação oral, com esse soro da Organização Mundial de Saúde, revolucionou também. Então, uma série, mais informações de higiene. Então, com isso diminuiu, felizmente, a internação por diarreia e até outras doenças aí que acometiam mais as crianças naquela época. Por outro lado, casos mais graves também agora são bem evidentes. E é aí que entra a história da UTI, né? Da necessidade de uma UTI infantil. E a questão da prematuridade, que é fundamental também abordar de uma maneira mais adequada, né? São 13 horas e 18 minutos aqui na Cidadania FM. Vamos direto a Brasília. EBC, nossa parceira, mostrando o Nacional Informando. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Empresário Ike Batista presta depoimento hoje na Polícia Federal. Inflação medida pelo IPCA fecha janeiro em 0,38%. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O empresário Ike Batista e outros investigados de ligação com o ex-governador Sérgio Cabral depõem hoje na Polícia Federal. Do Rio de Janeiro, a repórter Lígia Souto tem os detalhes. Lígia, bom dia. Oi, Márcia, bom dia. Pois é, o empresário Ike Batista chegou aqui à sede da Polícia Federal na Zona Portuária do Rio por volta das 9h30 da manhã para prestar um novo depoimento. Na semana passada, no dia 31 de janeiro, o empresário esteve aqui, onde permaneceu por mais de 3 horas. Na ocasião, o advogado de Ike, Fernando Martins, disse que seu cliente não respondeu às perguntas e que só falará diante do juiz. E hoje, Martins, que chegou aqui um pouco depois de Ike, disse que a orientação permanece a mesma, de só falar em juízo. Nessa terça-feira, a Polícia Federal concluiu o inquérito da Operação Eficiência e resultou na prisão de Ike e outros suspeitos. Eles foram indiciados pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e organização criminosa. Ike está preso desde a semana passada na penitenciária
penitenciária Bandeira Estampa, conhecida como Bangu 9, na zona oeste da cidade. Do Rio de Janeiro, Lígia Souto. Obrigada, Lígia. A inflação medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, fechou o mês de janeiro deste ano em 0,38%. Com o resultado divulgado hoje pelo IBGE, a inflação acumulada pelo IPCA nos últimos 12 meses é de 5,35%, ficando abaixo dos 6,29% dos 12 meses encerrados em dezembro do ano passado. Desde a madrugada de hoje, a circulação do metrô de São Paulo está normal entre as estações Arthur, Alvim, Corinthians e Itaquera, na linha vermelha, que faz a ligação entre as zonas leste e oeste, passando pelo centro da capital paulista. Ontem à tarde, uma composição saiu dos trilhos, interrompendo o percurso. A companhia do metrô afirmou que as causas para o descarrilamento estão sendo investigadas por especialistas que integram a Comissão Permanente de Segurança. O governo colombiano anunciou o início das negociações de paz com o Exército de Libertação Nacional, o maior grupo guerrilheiro ainda em atividade no país, já que as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, chegaram a um acordo com o governo em 2016. O ato de abertura formal das negociações ocorreu ontem em uma comunidade jesuíta de Quito, capital do Equador, e contou com a presença de negociadores dos dois lados e membros do governo local. Edição Paulo de Castro, apresentação Márcia Dias, trabalhos técnicos Egberto Martins. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. São 13 horas e 21 minutos, daqui a pouquinho a previsão do clima para a Estância Turística de Avaré. E lembramos que dia 18 de fevereiro, o último dia aí do horário brasileiro de verão. Vai haver aí o dia de 25 horas, né? Vai atrasar uma hora o relógio para que a gente possa voltar, na verdade, ao horário habitual, né? Realmente, já falamos aqui, a preferência que eu tenho pelo horário habitual. Saí para caminhar hoje, viu, Tonete? Estava escuro, viu, rapaz? Logo de manhã, quando era 6h30 por aí, bem escuro. Aí, esse horário das 6h30 vai ser 5h30, né? Não é certo? Então, quando você for às 6h30 caminhar, com horário normal, já está mais claro. É isso aí. Previsão do clima, segundo o Jornal do Tempo, mínima de 19, máxima de 28, melhor dizendo. 19 e 28 são os limites de temperatura para hoje. Apenas 2 milímetros a chuva de hoje, viu? Tem que falar a chuva de hoje, todo dia chove, né? E a chuva de hoje será hoje à tarde, segundo o Jornal do Tempo. Vamos ver se confirma aí essa possibilidade. O vento soprando em média a 13 km horários. O sol nasceu às 7 horas da manhã e vai se pôr às 19h59 no horário brasileiro de verão. Sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas, como eu disse, na parte da tarde. Esta é a previsão do Jornal do Tempo. Abrindo aqui o Jornal do Goiânia para dar uma olhadinha nas notícias da cidade. Vamos lá, as manchetes. Denúncia de jornalista leva Joseli, Barquete e Dr. Vicente Schiavão à condenação. Vamos ver essa matéria aqui. Não foram poucas as matérias publicadas no Jornal do Goiânia sobre certas contratações feitas pelo ex-prefeito Joseli e até mesmo por Barquete, envolvendo no centro das atenções políticas o ex-vereador e médico Vicente José Schiavão. Na época, o Gunhê e Luiz Moraes, através de representação na Justiça e notícia à imprensa, agiram para que essa prática ilícita de burlar as leis de licitação viesse a ser vista adequadamente, o que serviu aí para, na verdade, servir à condenação agora através da magistrada Roberta de Oliveira Ferreira de Lima. O processo se deve à contratação da empresa do Dr. Vicente José Schiavão, onde sua esposa Yara Baz Schiavão declara não saber das contratações, mas era sócia, ficando comprovado que em 2007 e 2008 a Prefeitura contratou a empresa do médico em questão em desacordo com as leis de licitação. Até mesmo o secretário de saúde da época, o médico Rosalindo Machado, testemunha de defesa de Joseli, disse que às vezes os pedidos de exame passavam pela Secretaria de Saúde. Já o ex-prefeito Joseli afirmou
que o responsável para pedir os exames era o secretário de saúde. Aí há todo um comentário a respeito das condições aí. Para a juíza, foi notória a falta de observância dos requisitos legais na contratação firmada entre a Prefeitura de Avaré, prefeito José Benedito Silvestre, e a empresa Base Esquiavão Limitada, administrada por Vicente José Esquiavão, para a realização de serviços da área de saúde, exame de eletroneuromiografia e polissonografias. E aí a juíza entendeu que houve crime, houve burla aí da legislação, já que o prefeito não observou as formalidades pertinentes à inexigibilidade. Foram comprovados, através dos autos, pagamentos da quantia de R$ 48 mil à empresa Base Esquiavão, no ano 2007, para a realização de exames de sono, da polissonografia, verificado ainda o pagamento à mesma empresa da quantia de R$ 21.600 pelos 20 exames de eletroneuromiografia em 2008. A matéria é bem longa, vamos aos finalmente aqui. A magistrada, na execução da sentença, condenou o ex-prefeito José Benedito Silvestre, mais uma condenação, a pena de 8 anos de detenção em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 26 dias multa. Para o ex-vereador e médico Vicente José Esquiavão, foi condenado a 6 anos de detenção com pagamento de 20 dias multa, com regime inicial semiaberto. Destaca a juíza que, embora ultrapasse o limite legal, entende recomendável a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade, em especial na área médica, ante a formação do acusado pelo prazo da pena imposta. Já o ex-prefeito Barquete foi condenado a pena de 1 ano de detenção em regime inicial aberto, ainda perdendo seus direitos a exercer cargos políticos ou função pública. Cabe recurso a todos eles que foram condenados aí. Veja bem como a coisa está complicada, Então, precisa contratar direitinho, precisa fazer o processo licitatório como manda a lei, senão acontece isso depois de tanto tempo. 2007, 2008, o médico Vicente Esquiavão, o prefeito José Silvestre, ex-prefeito, na verdade, Barquete, todos condenados em primeira instância, cabe recurso. Eleitores que faltaram a 3 últimas eleições podem e devem regularizar a sua situação. Receita abre hoje consultas à lote residual do imposto de renda. São notícias aí do jornal do O Gunhê. Também um assunto que foi abordado lá na Câmara, COSALA poderia estar sendo usado como trampolim para a contratação. Alguns vereadores estariam tendo conhecimento de um suposto esquema que estaria envolvendo o COSA como eventual porta de entrada para a contratação de novos funcionários. Segundo uma vereadora, existem fortes indícios de que essa prática possa estar ocorrendo novamente. De acordo com os vereadores, a Prefeitura de Avaré está inchada, inclusive um dos secretários do novo prefeito, Ronaldo Guardiano, teria dito em entrevista interativa na manhã de ontem, 7 de fevereiro, que esse inchaço seria da responsabilidade do prefeito anterior. Por outro lado, a reportagem entrou em contato com a Secretaria de Ciência Social do atual governo. A informação que foi obtida é que não procede a informação que não estaria existindo esse tipo de procedimento. Ainda bem, Tomara que realmente não seja verdade. Mas foi comentado na última sessão que realmente há essa suspeita. Esperemos que não se confirme. Voltamos a Brasília com mais uma informação da EBC. Vamos falar aí de outros assuntos. A questão do depoimento do ex-deputado Eduardo Cunha. Interrogatório de 3 horas, o deputado cassado Eduardo Cunha negou mais uma vez que tenha contas no exterior, fez um pedido de liberdade ao juiz Sérgio Moro e leu uma carta afirmando que tem um aneurisma cerebral. Eu gostaria de dizer que eu também sofro do mesmo mal que cometeu a ex-vereadora Maria Letícia, uma aneurisma cerebral. Aproveito até para prestar minha solidariedade à família pelo passamento. O presídio onde ficamos não tem a menor condição de atendimento se alguém passar mal. São várias as noites em que presos gritam sem sucesso pelo atendimento médico, que não são ouvidos pelos poucos agentes que lá ficam à noite.
O deputado Cassado também afirmou que o presidente Michel Temer se equivocou em uma resposta enviada ao juiz Sérgio Moro relacionada ao processo em que ele, Cunha, é réu no âmbito da Operação Lava Jato. Em uma das 41 perguntas que o deputado Cassado fez a Michel Temer, chamando como testemunha de Cunha, o presidente afirmou que não houve uma reunião no Palácio do Planalto em 2007 com o então ministro das Relações Institucionais, Valfrido dos Mares Guia, para tratar de nomeações na Petrobras. No interrogatório desta terça-feira, Cunha rebateu Temer. A resposta do presidente Michel Temer nas perguntas está equivocada. Ele participou sim dessa reunião e foi ele que comunicou a todos nós que tinha acontecido a reunião, porque não era só o cargo da Petrobras, eram outras várias discussões que existiam. Procurado, o Palácio do Planalto disse que não iria se manifestar sobre as afirmações de Eduardo Cunha. O deputado Cassado também fez um pedido de liberdade a Sérgio Moro, afirmando que no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, os presos da Lava Jato estão misturados com condenados por crimes violentos e, por isso, estão em risco. Mas Moro negou o pedido e manteve, por enquanto, a prisão de Cunha. Claro que certamente existe uma preocupação com a segurança de qualquer preso, mas até o momento não houve nenhum incidente, isso já há quase 3 anos, com presos dessa Operação Lava Jato. Certo? Nós estamos atentos a qualquer problema que aconteça. Enfim, eu vou analisar essa questão da liberdade do senhor, que o senhor colocou. Por hora, nessa audiência, eu vou manter a posição, até foi também a posição do ministro Teori Zavascki, que negou liberdade ao senhor. Cunha é acusado de receber propina no valor de 5 milhões de reais em um contrato para a compra de um campo de petróleo pela Petrobras em Benin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Mas a defesa de Cunha nega as acusações. Os advogados do deputado Cassado protocolaram um pedido de liberdade para Eduardo Cunha. De Curitiba, Daniele Soares. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmagide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Estamos apresentando 60 minutos com Ernesto Albuquerque. Também apoiando 60 minutos, temos a UDI Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira, ali no quarteirão da Santa Casa. 2 tipos de aparelhos de ressonância, equipe especializada, o laudo sai em até 4 dias, atende particular e convênio. Inete Chaveiro também com a gente, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779, 997-61-1501. Nosso amigo Nelson está sempre à disposição, tem chave codificada para auto, inclusive. Um abraço aí para o Nelson. São 13 horas e 33 minutos. Descartada a possibilidade de um caso de febre amarela aqui em Avaré, que teria, que mora em Itatinga, na verdade, e mora aí na divisa com a cidade de Avaré. Mas daí trabalha em Avaré, na verdade, mora em Itatinga, né? E foi internado lá, foi exemplo do Instituto Adolfo de Sorocaba e acabou descartando que ele teve, não foi, felizmente, febre amarela. Teve até alta já do hospital, então já está resolvido. Falamos ontem também que o líder do prefeito na Câmara Municipal será o vereador Morelli, que vai desempenhar essa importante função de líder do governo. São exatamente 13h33, abrindo aqui o jornal O Vitoriano, o nosso amigo Lelê do Fernando Silva. A Prefeitura prioriza a manutenção do camping municipal, está dizendo aqui na sua primeira página o Vitoriano. 12º encontro de manhas especiais acontece amanhã. Pesquisador fala a servidores sobre educação no século XXI. Ivana Levin é a atração do chá dos artistas. PM prende homem embriagado com arma na cintura, isso aqui na cidade.
e são assuntos e temas abordados pelo jornal O Victoriano. Com relação aí à afirmação do deputado Eduardo Cunha, ex-deputado, dizendo que ele tem aneurisma, eu ouvi hoje o comentário do Ricardo Boechat na Band News e achei bastante interessante, que ele disse que ele telefonou para um professor de neurocirurgia, responsável pela neurocirurgia do Hospital das Clínicas, do pronto-socorro, na questão do setor de emergência. Então, é uma pessoa bastante abalizada que deu alguns detalhes a respeito de aneurisma para o Boechat poder utilizar no seu comentário. E algumas afirmações eu achei interessantes. Por exemplo, em trabalhos feitos com autópsia de pessoas que morreram por outra causa, se detectou que de 2 a 5% das pessoas sadias que não têm sintomas de aneurisma, ao fazer a autópsia, se detecta a presença de aneurisma. De 2 a 5%. Quer dizer, em cada 1.000, né, Titonelli, são 50 pessoas. Não é tão pouco assim, né? Então, não há assim, uma indicação para todos os casos, né, de já ir operando no primeiro diagnóstico. Se a pessoa está assintomática, é possível fazer o acompanhamento clínico com todos os cuidados, obviamente. Então, esse dado aí, certamente, diz que o próprio Eduardo Cunha já deve ter sido informado que tem aneurisma há algum tempo atrás. Agora, ele aproveitou a morte da dona Marisa Letícia, que ficou em evidência esse assunto, e no depoimento perante o juiz Sérgio Moro, ele falou que ele tem aneurisma e que por isso não poderia ficar preso. Mas ele tem esse aneurisma mesmo quando ele já estava delinquindo, né, fazendo as barbaridades dele, ele já estava com aneurisma, porque isso não foi detectado na prisão. Então, ele já foi para a prisão sabendo que tinha aneurisma, se de fato ele tem. Então, ele usou desse fato para pedir que precisa estar em liberdade, porque... E, na verdade, como bem disse até o Ricardo Boechat, se o aneurisma romper, seja na prisão, seja na mansão, viu, Titonelli? Exatamente. Não tem que criar aquela correria, a não ser que haja indicação, se tiver um determinado tamanho, o aneurisma, ele esteja evoluindo, crescendo, aí tem que operar urgentemente, e aí o resultado realmente é um resultado bastante satisfatório. Hoje evoluiu muito esse tipo de cirurgia. Mais pessoas entraram na nossa página, a Ieda Maria Cruz Medalha, o Mauro Gonçalves Pérez, cerimonialista, está mandando um abraço para todos aí, que fala do nascimento de James Dean, que nós vamos mostrar na história hoje. Hoje ele completaria 86 anos, se vivo estivesse. Morreu muito cedo, né? Ele morreu em 1955, num acidente de carro. Fez só 3 filmes, e o último foi Assim Caminha a Humanidade. Eu lembro do nome dos demais filmes, Assim Caminha a Humanidade, com Elizabeth Taylor, Rock Hudson, se não me falha a memória, e tem também o Juventude Transviada, e tem mais um que eu não me recordo agora o nome. Quem se lembrar pode ligar aqui pra gente. Tem mais um, além do Assim Caminha a Humanidade e Juventude Transviada, são 3 filmes do James Dean, que após sua morte acabou virando aí um ídolo do cinema, né? Um ídolo da rebeldia. Quem já acessou nossa página foi a Marisa Oliveira, o Augusto Alves da Rocha Filho, o Tinho, né, Tinho? Ferrari Donari, o Hélio Pereira, a Dora lá de Botucatu, e o Humberto também, o Glaucio Costa, Mauro Gonçalves Pérez, cerimonialista, o Guma Castellucci e também a Magda Nunes, são os amigos, e a Ieda Cruz Medalha. Um abraço para todos, obrigado aí pela participação, né? Quem se lembrar do terceiro filme do James Dean, passe aqui para nós, que eu estou sem tempo de dar uma olhadinha no Google agora, né? Se der tempo, dá uma olhada, tá bom? Vamos a mais notícias direto de Brasília. Aqui é Cidadania, em parceria com a EBC. Vamos lá. Nem bem começou o ano legislativo e os deputados podem votar hoje um projeto considerado polêmico, o primeiro do ano. É o projeto que proíbe o Tribunal Superior Eleitoral de punir os partidos que não apresentem a prestação de contas ou que tenham essa prestação de contas rejeitada. Ontem, os parlamentares aprovaram o regime de urgência da proposta.
O autor do projeto é o deputado licenciado e hoje ministro dos Transportes, Maurício Quintela. O texto prevê que os partidos tenham órgãos provisórios com vigência indeterminada e que o registro partidário seja mantido mesmo quando as contas forem desaprovadas. Deputados contrários à medida temem que partidos envolvidos na Lava Jato fiquem livres de punição. É que a doação da Petrobras a partidos e políticos é um dos principais focos da investigação. No fim do ano passado, a Câmara tentou votar uma emenda anistiando o Caixa 2. Diante da repercussão negativa, acabou engavetando a proposta. No Senado, a primeira sessão plenária do ano tem na pauta a reforma do ensino médio. Ela já foi aprovada na Câmara e tranca a pauta do Senado. Entre as mudanças está a possibilidade do estudante escolher a área que vai se aprofundar já no início do ensino médio. Disciplinas como Sociologia e Filosofia, que haviam sido retiradas da grade curricular, foram reincluídas. Mas não está definido se elas serão oferecidas nos 3 anos de curso. Além disso, poderão ser contratados como professores pessoas que tenham notório saber, mesmo sem formação acadêmica específica na área. De Brasília, Priscila Mazenotti. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Também conosco, NT Chaveiros e UDI Ressonância Magnética. Telefone da UDI, 3732-3264, Mato Grosso, número 800. E do Nelson, da NT Chaveiros, é o 997-61-1501, 24 horas. O Mauro Gonçalves, sempre colaborador com a gente, cerimonialista lá de São Paulo, dizendo que o outro filme que eu não me recordei realmente é esse aí, Vidas Amargas, East of Eden. Realmente eu vi esse filme, é um belo filme por sinal, e só que eu acessei aqui o Wikipedia, né, e observei que tem mais 4 filmes além dos 3, eu vejo que interessante, como a gente aprende, né, Tetonelli? Os 3 mais famosos são Vidas Amargas, Assim Caminha a Humanidade e Juventude Transviada, né, que é Rebel Without a Cause, quer dizer, o rebelde sem uma causa. Esse filme é de 55, o Assim Caminha a Humanidade é de 56 e o Vidas Amargas também é de 55, aí que ele ficou mais famoso. Mas ele em 51, ele participou de um filme chamado O Marujo Foi na Onda, Sailor Beware, que é em inglês, né? Em 51 também ele fez Baionetas Caladas, Fixed Bayonets. E também em 1952 ele participou do filme Sinfonia Prateada, e 53, Atalhos Distintos. Então tem 4 filmes a mais, são 7 no total, os filmes do James Dean. Os mais famosos são os 3 que nós citamos anteriormente. Curiosidade, um pouco da sétima arte. Tempos atrás, comecinho da rádio, viu? Eu ia sempre às terças-feiras, viu, Titonete? Fazer um programa às 11 da noite, Cine Música, viu? A gente falava de todas essas coisas. 11 da noite, olha. E ao vivo, hein? Não era gravado, não. Isso lá pelos idos na fase lá da Rua Triunfo, do Jardim Três Marias, que foi o comecinho da rádio, 96, 97, exatamente. E em 98 nós paramos com aquela fase, e em 2002 nós voltamos já autorizados direitinho aí pelo governo, né? A partir de 2002 aqui no Largo São Benedito. Esse é um pouquinho da história da nossa querida Cidadania FM. Janot deve pedir a abertura de apenas parte das delações. O procurador Eduardo Pelela afirmou a senadores da oposição que o procurador-geral Rodrigo Janot pedirá o fim do sigilo das delações executivos e executivos da Odebrecht nos casos em que a publicidade não atrapalhe as investigações. Essa situação de sigilo talvez não perdure por muito tempo. Algumas coisas precisam ser investigadas depois e
precisa do sigilo agora, mas a regra me parece de transparência e dizer o que tem nessas delações. Tá aí, só falta exercer uma senha para as chamadas só vazamentos seletivos, aqueles que interessam, né? Interessam a quem, né? Não a sociedade, interessam a alguns. Cunha diz a Moro que Temer discutiu indicações à Petrobras. Em seu primeiro depoimento ao juiz Sérgio Moro, Eduardo Cunha disse que o presidente Michel Temer participou em 2007 de reunião com a bancada do PMDB para discutir indicações do partido para a diretoria ou as diretorias da Petrobras. O presidente Michel Temer iniciou reservadamente as consultas para definir o substituto do ministro da Justiça Alexandre de Moraes, indicado por ele para uma vaga ao STF. O nome mais cotado é do advogado criminalista Antônio Cláudio Maris Oliveira. As bancadas do PMDB na Câmara e no Senado avisaram Temer que não aceitarão o nome do PSDB. Moraes era filiado até hoje, acho que ontem que ele desfiliou do partido PSDB. Realmente essa indicação, até comparei ontem, outras pessoas compararam também, mesma coisa que a Dilma Rousseff, por exemplo, indicasse José Eduardo Cardoso, que foi seu ministro da Justiça durante tanto tempo. Quer dizer, seria um tiroteio na imprensa absurdo, né, se a Dilma fizesse isso. E agora, o Estadão, olha o que o Estadão escreveu sobre a indicação do Moraes para o STF. Uma indicação compreensível, olha o editorial do Estadão, é impressionante a certa linha da imprensa, né? E diz o seguinte: justifica-se a escolha de Moraes por seu currículo acadêmico e seu trânsito na área política. Só dando risada mesmo, né? Então, para a imprensa conservadora, tudo o que o Temer faz se justifica, né? Outra coisa também, que eu estava lendo aqui, além da redução do valor do FIES, que foi significativo, né? Nós temos ontem essa notícia, e a gente percebe uma preocupação muito grande do atual governo, que era provisório e agora ficou definitivo, em alterar profundamente os projetos deixados por Lula e por Dilma. Por exemplo, as florestas demarcadas, outro assunto. O governo prepara projeto de lei que reduz em 65% as áreas das unidades de conservação demarcadas por decretos da ex-presidente Dilma. Essas áreas se localizam numa das regiões mais sensíveis da Amazônia. Eles vão mexer, eles vão reduzir em 65% essas áreas demarcadas, atendendo ao interesse de quem? A gente imagina, né? Ruralistas ou não? Provavelmente, né? Outra coisa que tem no jornal de hoje, o programa Mais Médicos também vai mudar, viu? Vai mudar, e o Ricardo Barros, que é o secretário, ministro da Saúde, está detalhando aí no jornal, e as mudanças, inclusive algumas mudanças, aumentando aí a participação de prefeituras, principalmente as prefeituras que têm um grande número de médicos, né? O Ministério criou um grupo de trabalho e pode também alterar a forma como se financia o programa Mais Médicos, ampliando a contribuição municipal. Espere chumbo aí. Quando o pessoal fala assim, farmácia popular, por exemplo, a título de, na verdade, de dizer que para combater fraude, né, na farmácia popular, limitou a entrega de medicamentos daqueles medicamentos que tem a parceria com as farmácias públicas, né? Públicas não, particulares, mas dizendo, limitou a idade. Por exemplo, Parkinson, só acima de 50 anos. Colesterol, só acima de 35 anos, e assim por diante. Então, na verdade, é uma medida de economia e eles querem, na verdade, tentar também, como Minha Casa Minha Vida também alteraram vários detalhes, tentar dar a cara desse governo e tirar a cara que tem esses projetos do Lula e da Dilma. Na verdade é isso. E a meu ver, em alguns casos, se não na maioria, piorando o que era razoável ou era bom, né? São 13 horas e 48 minutos. Um abraço para o Berilo Souza, que também acessou nossa página, e está mandando ele, o Berilo, um abraço para o Chico, né? Que eu também já mandei o meu abraço aí para o Chico Sanches, grande figura aí, que há tempos que a gente convive com o Chico. E o Berilo de Souza deu também o nome de Vidas Amargas para o terceiro filme, que nós temos esquecido o nome, que nós já
declinamos aí, já falamos, né? E a Lúcia Brandão também está acompanhando o nosso programa através aí do Face. Ela, que já foi colaboradora aqui da rádio, ela está demandando um texto, né? Eu vou precisar dar uma lidinha aqui para que a gente possa resumir aí o texto da Lúcia Brandão. Após a próxima matéria, a gente já fala desse assunto aí. Vamos então direto a Brasília com mais informações. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Ônibus não devem circular hoje na Grande Vitória. STF julga recurso de Lula e pedido de liberdade para Eduardo Cunha. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Os ônibus não devem circular nas cidades da região metropolitana de Vitória hoje, devido ao clima de insegurança que atinge o estado desde o início da mobilização de parentes de policiais militares que impedem a saída de viaturas dos batalhões. O Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo informou que a diretoria da entidade decidiu pela suspensão das atividades de transporte de passageiros até que a segurança seja plenamente restabelecida. O Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje recurso do ex-presidente Lula para anular provas obtidas na Operação Lava Jato e um pedido de liberdade para o ex-deputado federal Eduardo Cunha, preso desde outubro do ano passado por determinação do juiz Sérgio Moro. A sessão de hoje está prevista para começar no início da tarde e será a primeira da Corte para tratar da Lava Jato após a morte do ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente de avião no mês passado. Os processos são relatados pelo ministro Edson Fachin. O Tribunal norte-americano decide nesta semana se veta cidadãos de 7 países. As informações com a Adriana Brandão, da Rádio França Internacional. O governo Trump defende o polêmico decreto migratório na justiça americana. 3 juízes da Corte de Apelações de São Francisco ouviram na terça-feira os argumentos do governo em favor do decreto que barra a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. A audiência ocorreu depois que a administração federal entrou com recurso contra a suspensão da proibição feita por um juiz do estado de Washington. Mais de 130 mil pessoas em todo o mundo seguiram a sessão transmitida ao vivo pela internet, mas os juízes ainda não deram seu parecer. Sem tratar da constitucionalidade do decreto, eles pediram provas que liguem os 7 países proibidos a ameaças terroristas e pressionaram o governo a explicar se a medida tem motivos religiosos, como acusa a oposição. A decisão da Corte de Apelações deve ser anunciada ainda esta semana. O presidente Donald Trump acusa a imprensa e a justiça de subestimarem a ameaça terrorista contra o país. Edição Paulo de Castro, apresentação Márcia Dias, trabalhos técnicos Carlos Moraes. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. Obrigado a Marisa Dickler, também acessou aí a nossa página, e o texto da Lúcia Brandão, ela mostra a preocupação dela com os casos de autismo em nossa cidade. Ela disse que uma pessoa do grupo que presta assistência às crianças com autismo no Bom Samaritano passou informação a ela sobre um estudo que ela teve conhecimento. Foi feita uma catalogação dos casos de crianças autistas em Avaré. Seriam 178 crianças, fora aquelas que ainda não foram diagnosticadas. A cidade vizinha de São Manuel tem apenas 6 crianças autistas catalogadas. Por outro lado, ela lembra também que a nossa cidade é conhecida como município com o maior número de suicídios do estado de São Paulo, um dos maiores do Brasil. E ela pergunta o que acontece com a nossa cidade, por que acontece tudo isso, e ela traz essa informação, ela completou depois, lembrando que cientistas relacionam casos de autismo com o uso de agrotóxicos. Daí ela anexa um trabalho dizendo que cientistas afirmam que o glifosato causará, que é o famoso Roundup, né? Causará autismo em 50% das crianças até 2025. É o site Saúde Curiosa.
50% de casos aumentados até 2025. Na verdade, são coisas que têm que ser bem analisadas com relação ao número de São Manuel, para saber se não está havendo também um subdiagnóstico, uma subnotificação, né? Às vezes as estatísticas falseiam, né? Porque não há a devida informação, a devida notificação para a saúde, para justamente colocar, enfim, os números corretos. E as estatísticas no Brasil sempre são muito falhas. Vamos às últimas informações, últimas manchetes. Ajuda financeira no Rio não deve ser imediata. Todo risonho, tá o Obama aí na primeira página do Estadão. Ex-presidente dos Estados Unidos se equilibra em kitesurf nas Ilhas Virgens Britânicas, está passando férias lá no Caribe. O Barack Obama ao lado do empresarião forte aí, dono do Império Virgin. Pois é, tem direito, né? Hoje começa a Copa do Brasil, o Corinthians pega a Caldense e mudou o critério, né, Titonelli? Quem joga fora como o Corinthians vai jogar, tem que no mínimo empatar, viu? Se perder, já está fora o Corinthians. Se o Corinthians ganhar ou empatar, continua aí no páreo, né? Dória, prefeito de São Paulo, promete tirar viciado da Cracolândia. Olha as medidas higienistas do Dória. Vamos ver o que ele vai aprontar por lá, né? Violência policial gera protestos em Paris. São informações da primeira página do jornal O Estado de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha no site UOL. Após morte de colega, policiais civis do Espírito Santo também decidem paralisar serviço. O governador Hartung compara a greve a sequestro e fala em chantagem. O secretário de Segurança lá do Espírito Santo diz que violência diminuiu com o exército na rua. Tá feia a situação lá no Espírito Santo. E a manchete do Estadão diz que a população do Espírito Santo pede volta da PM após saques e 75 mortes esses dias. Que absurdo, hein? Tá um verdadeiro bang-bang. Hoje eu conversei com representantes do laboratório e colegas deles do mesmo laboratório, né? Realmente tem evitado o Espírito Santo. Estão com medo de fazer propaganda até de remédio lá, em que situação. Reforço da Força Nacional de Segurança e de tropas militares não estancou a violência no Espírito Santo. O número de mortes subiu de 64 para 75 no quarto dia de greve da Polícia Militar capixaba. E circulou um vídeo aí, no mínimo estranho, né? Parece de fato assim, um teatro, um superior lá de um batalhão dizendo que não podia sair porque as pessoas estavam bloqueando a saída do batalhão. E há até um diálogo com mulheres, especialmente mulheres que estão ali na frente. Vocês deixam a gente sair? Eu falei, não, vocês não vão sair. Ah, então nós não podemos sair. Quer dizer, é um vídeo, não sei se o Titonelli viu, muito estranho. Passou nos canais de televisão aí. Até o Bechar comentando hoje de manhã, ele falou assim, e quando manifestante ou estudante são manifestante, por exemplo, na Avenida Paulista, dá para chegar para a polícia e falar assim, vocês não vão sair não, tudo bem? Vocês concordam com a gente? E a pauleira, né? E são coisas bem diferentes. Então, realmente parece ser um vídeo forjado e, enfim, uma situação muito difícil estar no Espírito Santo. Polícia Federal indicia Ike Cabral e mais 10 em operação. Acusados vão responder por organização criminosa, lavagem e corrupção. Boatos levam Pezão, governador do Rio, a pedir reunião com a cúpula de segurança. Preocupação que possa acontecer no Rio, mesmo se acontecendo no Espírito Santo. Olha só que absurdo, citado na Lava Jato, ex-ministro Lobão será presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É a mesma coisa colocar o cabrito para tomar conta da horta, viu, dona? Médica demitida nega ter vazado exames da dona Marisa Letícia, a ex-mulher do Lula, que faleceu no dia 3. Pacientes recebem órgãos de Marisa. É um gesto bonito aí que a família do Lula fez, doando os órgãos da esposa falecida. Minha Mãe é uma Peça 2, tem a maior bilheteria nacional da história. Filmes brasileiros, filme que está na ordem do dia aí. Judy Garland, que trabalhou em Mágico de Oz, o ex-marido dela publica um livro aí dizendo que a ex-esposa disse que ela foi abusada por anões do filme Mágico de Oz. Olha aí, depois de tanto tempo,
solta uma notícia dessa aí, né? Não sei se ele quer sensacionalismo ou se é realmente verdade, né? Ficamos sempre na dúvida. Deixa eu dar uma olhadinha na página nossa do Face. A Ieda Maria Cruz Medalha está dizendo: queridos amigos, por favor apoiem esta causa, se puderem compartilhem para que a aposentadoria para portadores de autismo entre em discussão no Senado. São necessários 20 mil apoios até 31 de março de 2017. Até hoje, só 3.583 votos a favor. Precisa ter um número bem maior, pelo menos 20 mil apoios. É tanto dinheiro público roubado, diz ela, que realmente, e quem realmente precisa fica sem tratamento médico, psicológico e sem nenhuma ajuda. Daí o Berilo falou como é que ela pode ajudar, ele pode ajudar. Daí ela diz aí que no final tem um endereço online para entrar e participar. Tá ok, tá aí uma interação entre os nossos amigos ouvintes aí. Um abraço a todo mundo que acessou a nossa página. Hoje foi um bom número de acesso, a gente agradece a todas as pessoas aí. Vamos à última parte do programa, a última informação. Tem também a participação da Dora, né? Que ela gosta de participar, né, Dora? Ela fala: que tal zerarmos o uso de venenos no Brasil e no mundo? Como controlar pragas sem veneno, diz ela. A Embrapa tem 800 pesquisas voltadas para a saúde, mesmo das pessoas, animais e plantas. Tem estudos muito interessantes, como produzir alimentos sem agrotóxicos. Aí, tá aí. E essas postagens ficarão aí no Facebook, e a gente encerra o programa radiofônico agora, né? Mas fica aí para o debate entre os internautas, e realmente é muito interessante esse assunto. Para encerrar agora, então, vamos ao História Hoje. Tem mais uma matéria, Otanara? Vamos então só dizer essas duas matérias: a oposição criticando a indicação de Alexandre de Moraes, e a História Hoje falando do grande James Dean. Um abraço a todos. Amanhã a gente volta aí para mais notícias. Até lá. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. A indicação do ministro da Justiça licenciado Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal repercutiu no Senado nesta terça-feira. Os parlamentares usaram a tribuna para comentar a indicação do presidente Michel Temer para o lugar do ministro Teori Zavascki, morto na queda de um avião no último dia 19 de janeiro. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, criticou a escolha. Essa é uma escolha político-partidária. Desde 2015, ele é filiado ao PSDB. Mais grave ainda é o fato de que no STF ele vai ajudar a decidir o futuro dos acusados pela Operação Lava Jato. Muitos desses terão sido seus colegas de governo. O líder do governo na casa, senador do PSDB, Aloysio Nunes, rebateu, dizendo que as críticas são intriga da oposição, e defendeu a capacidade do ministro da Justiça, licenciado, para assumir uma vaga no Supremo. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se formou na Faculdade de Direito de São Paulo. Aos 23 anos, ingressou no Ministério Público por concurso, foi promotor público. Depois de um certo tempo de promotoria, ingressou numa carreira importante de advogado nesse país e professor de Direito Constitucional, com livros publicados, com teses festejadas. O senador Regufe, sem partido, lamentou a escolha de um ministro da Justiça para o STF. Quando o presidente da República escolhe para a Suprema Corte do país o seu ministro da Justiça, um ministro de Estado seu, fica parecendo, pode até não ser, mas fica parecendo que ele está querendo colocar na Suprema Corte alguém para lhe defender pessoalmente. Líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, também defendeu a escolha de Michel Temer. O indicado pelo presidente da República reúne, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista pessoal, as melhores condições para exercer com competência esse cargo importante. Alexandre de Moraes vai ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois, seu nome deve ser apreciado pelo plenário da Casa, que votará se aceita ou não a indicação dele para o Supremo. Se conseguir maioria, Alexandre de Moraes assumirá como ministro do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Lucas Podrilha. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. Ao
36 anos, nascia em Marion, Indiana, nos Estados Unidos, James Dean, ator que personificou a rebeldia e as angústias da juventude da década de 1950. Precoce, aos 8 anos já tocava violino e fazia aulas de sapateado. Com a morte da mãe, em 1940, foi morar com os tios em uma fazenda no município de Fairmont, onde trabalhou como tratorista e ordenhava vacas. Aos 14 anos, começou a participar do teatro da escola. Quando completou 18 anos, James Dean se mudou para Los Angeles para estudar arte dramática. Lá ele não se adaptou à nova cidade e se transferiu para Nova York, onde se matriculou no lendário Actors Studio Lee Strasberg. Para se manter, trabalhou como garçom e cobrador de ônibus. A estreia de James Dean no cinema aconteceu em 1951, num pequeno papel no filme Fixed Bayonets. No ano seguinte, fez pequenas pontas na TV e, em 1953, encenou uma peça Broadway, que se transformou num grande fracasso. Entretanto, a sua interpretação chamou a atenção da crítica. Logo em seguida, interpretou um homossexual na peça O Imoralista, baseada na obra de André Gide. Essa peça lhe valeu o prêmio de melhor ator do ano. Um ano depois, estrelava no filme Vidas Amargas, de Elia Kazan, baseado na obra de John Steinbeck. Dean interpretava um jovem solitário e amargurado. Para fazer esse filme, ele assinou contrato com uma cláusula em que se comprometia a não dirigir carros de corrida durante as filmagens. James Dean tinha uma vida agitada, fumava, bebia e possuía um enorme fascínio por carros velozes e pela velocidade. Ele morreu no dia 30 de setembro de 1955, quando se envolveu em um acidente fatal que partiu sua coluna vertebral, provocando hemorragias internas. Depois da sua morte, recebeu 2 indicações ao Oscar. Em 1956, por Vidas Amargas, e em 1957, por Giant, ambas por melhor ator. Ganhou 2 prêmios do Globo de Ouro, em 1956, como melhor ator, e no ano seguinte, num prêmio especial que o consagrou como ator favorito do público. História Hoje. Produção, Renato Lima. Apresentação, Cláudia Gomes. Sonoplastia, Messias Melo. Um abraço a todos aí. Estamos encerrando a participação pelo Face. Amanhã a gente volta, tá ok? Um abraço a todos e a todas.